muito bom dia. Já estamos de volta aqui com você e como é bom estar aqui de volta para a gente poder tratar da JLM, a Jornada à Luz do Mundo. É sempre bom aprender algo novo, buscar a sabedoria todos os dias buscando a sabedoria. Hoje, no livro de João, capítulo 2, nós vamos ler uma parte do capítulo 2, essa parte que Jesus entra no templo. E o templo está invadido por pessoas que estão vendendo bois, bode, fazendo negociações na casa de Deus. Jesus faz um chicote. Você vai compreender que o zelo da casa do Pai me consumiu. Olha só, o zelo da casa de Deus o consumiu. Então essa parte, esse entendimento de que Jesus entra ali. Então ele entra irado, ele entra com tudo, ele entra para resolver o problema. Ou seja, o problema das pessoas que estavam usando a casa de Deus para outro fim que não seja cultuar a Deus. Porque na casa de Deus devemos ter o zelo para mantê-la pura. Ali seja um momento espiritual, de pureza, de união com Deus. Então, só que você vai compreender que o corpo de Jesus e o nosso corpo se transformou ali no templo. Então, qual é a mensagem importante que fica a partir dessa entrada de Jesus no templo? Quando Jesus entrou ao templo, ali ele queria marcar com a mensagem importantíssima para deixar ao mundo. Essa mensagem, ela quer dizer o seguinte, que o corpo de Jesus é o templo que deve ser cuidado. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Esse corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Então, sobre este corpo, o seu corpo, o meu corpo, deve haver o zelo, deve haver o cuidado e deve todos os dias ter a purificação, porque é nele que mora o Espírito Santo. Então vamos nessa. Antes, eu não poderia deixar de continuar, antes de te falar que você é muito amado. Você é muito amada. E eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Então, este é o momento. E esta é a leitura que nós vamos fazer sobre o templo. Olha só, o corpo de Jesus é o novo templo. O corpo de Jesus é o novo templo e não mais o templo entre quatro paredes, templo de tijolo, de barro, não. Mas o corpo de Jesus se transformou no novo templo. É isso que devemos compreender. E a partir da morte de Jesus, que ele derramou o sangue por nós, o nosso corpo se transformou no templo e na morada do Espírito Santo. Então vamos nessa. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, olha só, no templo físico lá, nessa época aqui foi no templo físico, o templo que Salomão tinha feito para cultuar a Deus. Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados, ou seja, fazendo venda, usando a casa de Deus para negociações, onde era um lugar para cultuar a Deus. Eles estavam usando para outro fim, para o fim de negociar, de fazer negociações. Fez então um chicote, olha só. Então Jesus preparou um chicote para ele entrar com tudo, entrar arrasando ali todo mundo, causar uma impressão, causar ali uma dor, um sofrimento naquele pessoal que estava
usando a casa de Deus para outro fim, usando o templo para fazer negociações, um lugar que era para eles manterem o zelo. Mesmo sendo um lugar físico, era para eles manterem o zelo, o cuidado, porque aquele templo não foi feito para se vender, para se fazer feira naquele templo. Então Jesus já entrou com um chicote, entrou dando pancada, entrou causando ali a maior confusão com aquele pessoal e dizendo, daqui não. Então ele expulsou todos do templo. Ele foi expulsar, colocou todo mundo para fora. Ele expulsou a todos. E também expulsou as ovelhas, os bois, tudo que estava ali, derramou as moedas, virou as mesas dos cambistas e foi uma bagunça naquele momento. A maior bagunça, o maior desconforto para todos que estavam ali. Só que no meio dessa bagunça, Jesus deixou o seu recado. E ele disse aos que vendiam pomba, tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Então Jesus foi firme ali. Naquele momento que precisava de firmeza, de uma decisão, entendeu? Pronta para mostrar o valor da casa de Deus. O quanto que deve se manter o zelo pelo templo e a morada do Espírito Santo. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pelo templo. Então hoje nós devemos ter o zelo pelo nosso corpo. O zelo de purificação, entendeu? Todo dia se conectar a Deus, se conectar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então o zelo pela tua casa me consumiu. E o nosso corpo hoje ele é o templo, é a morada do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo. Os judeus responderam dizendo a Jesus. Então os judeus quiseram questionar naquele momento. Eles perguntaram, que sinal nos mostra para fazer tais coisas? Jesus respondeu dizendo, destrua, vocês religiosos, destrua o meu corpo, destrua esse santuário. Ele estava falando sobre o corpo dele. Só que os judeus naquele momento entenderam que era o santuário lá de tijolo, de barro. Destrua esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram, há 46 anos vem sendo construído esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Então começaram a questionar, porque imaginaram que era o santuário de pedra, de barro, de tijolo. Mas Jesus falava do próprio corpo dele, que é um santuário para Deus. E também o nosso corpo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nosso corpo se tornou um santuário para Deus. É o templo e a morada do Espírito Santo. Olha só, então aqui diz, Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então é isso que você precisa entender hoje, que o nosso corpo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. E por isso nós devemos mantê-lo purificado, para receber a graça, sempre a graça de Deus, para que a unção do Espírito Santo esteja conosco. Então a unção a gente pede todos os dias, a todos os momentos que a gente desejar, mas o Espírito Santo ele já mora em nosso corpo. Então quando Jesus fez o sacrifício do sangue e do seu corpo, em nosso benefício, o Espírito Santo passou
o nosso corpo ele foi purificado dos pecados. E o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu para habitar em nosso corpo. Então, nós devemos manter esse zelo, essa pureza, a purificação. E purificar o corpo não quer dizer não pecar, porque todos os nossos pecados já foram perdoados. Então, o que nós devemos fazer? Buscar a Jesus. Viver como Jesus viveu. Viver um estilo de vida de imitação. Imitar o estilo de vida que Jesus viveu. Que é um estilo de vida de produtividade, de construir resultados e de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nesse momento aqui, Jesus poderia chegar no templo e pedir: por favor, gente, não pode fazer vendas aqui no templo, vamos tirar. Ninguém ia obedecer a Jesus, mas ele chegou de maneira enérgica, de maneira firme, e ele tomou aquela decisão e expulsou todas as pessoas que estavam usando a casa de Deus de maneira errada. Então você precisa compreender isso. Busque a Jesus todos os dias. Fortaleça o Espírito Santo dentro de você todos os dias. Purifique o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, se conectando à fonte da pureza, que é Deus. Faça isso todos os dias. Saiba que você é amado, você é amada. E eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Então eu desejo hoje um sábado memorável para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Meu nome é Getúlio Freire. Fica com meu abraço. Fica com Deus.